Na criação aqui dos grandes conglomerados estatais, que está aqui no livro do Elias, é basicamente isso que você falou. Eu vou tentar explicar de dentro da ótica do que eu conheço do trabalho do mercado financeiro com fusões e aquisições. Isso está bem também no livro do Iman Misk, né? Que o mercado financeiro é que gera a instabilidade e as crises no capitalismo. Então o que acontece, para vocês entenderem esse ciclo de crises do capitalismo, que está bem nesse livro do Iman Misk, que chama Estabilizando uma Economia Estável. Quando está tudo em situações normais, a gente começa a alavancar as empresas, endividar as empresas, porque tem uma lógica no capital financeiro que você precisa criar valor. O que é criar valor? Criar valor é você gerar um retorno acima do custo de capital. Então existe um custo de capital próprio, que é você colocar o dinheiro seu, do bolso, e aí tem uma conta que a gente faz lá, que é bastante técnica, e fala, o custo do meu capital próprio é 20%. Aí, para eu criar valor, eu teria que ter um custo menor que isso. Como eu consigo ter um custo menor que os 20%? Injetando capital terceiros, que em teoria o capital terceiro é mais barato, por uma série de razões. Estabilidade no fluxo de caixa, benefício fiscal e risco, né? O credor tem menos risco que o sócio, porque as dívidas são feitas via contrato, né? Você tem uma garantia de recebimento, obviamente desconsiderada a inadimplência. Então, nessa estrutura de capital, vale a pena as empresas se alavancarem, se endividarem. Porque quando ela se endivida, quando você faz a conta de novo, o custo médio ponderado de capital cai. Então, se capital próprio era 20, cai para 15, começa a criar mais valor. Então, as empresas têm um incentivo para se alavancar, para gerar um retorno maior para o acionista, para o capitalista aí no caso. Tá? Só que aí todo mundo começa a fazer isso, a contradição do capitalismo que o Elias falou, da superprodução, de você estar sempre produzindo e tentando cada vez realizar mais, faz com que todo mundo comece a fazer isso para tentar gerar cada vez mais retorno para o capitalista. E aí o que o Iman Misk fala é que tem uma estrutura que ele chama estrutura hedge, que é uma estrutura em situações normais da economia tranquila. Quando todo mundo começa a sair disso aí, passa por uma estrutura que ele chama de estrutura especulativa. Agora todo mundo já está ali no limiar do endividamento, que é a estrutura ótima de capital. Se eu me endividar um pouquinho mais aqui, vou melhorar o retorno do acionista, só que o meu risco financeiro começa a aumentar. Só que todo mundo continua fazendo. Por quê? Porque o capitalismo financeiro tem interesse em alavancar as empresas, porque ele quer botar o capital financeiro para trabalhar, gerar retorno. Precisa disso. E aí todo mundo começa a fazer isso, ele sai dessa estrutura que ele chama de especulativa e passa para uma estrutura Ponzi. Ponzi vem do conceito de pirâmide. Né? Todo mundo conhece o esquema Ponzi. E aí, quando chega no esquema Ponzi, o que acontece? Em algum momento, você não vai ter mais como realizar toda essa superprodução. E aí é uma bolha, né? A bicicletinha para de pedalar, você cai. Por quê? Porque aí o fluxo de caixa que é gerado por toda essa estrutura que foi criada para alavancar as empresas não é mais suficiente para pagar a estrutura financeira da empresa. E aí as empresas começam a quebrar. Aí chega no ponto que você falou. As empresas médias e pequenas ficam numa situação extremamente precária financeiramente. Vem o grandão, uma grande corporação, vou comprar sua empresa. Você está todo ferrado, vou comprar sua empresa, está todo ferrado, vou comprar sua empresa, está todo ferrado. É o momento que o capitalismo vai lá e concentra. Então, a cada crise, o capital concentra cada vez mais, gera mais concentração de renda e mais desigualdade. Porque aí, a partir de amanhã que eu comprar a empresa de vocês voltam lá para... Obviamente, vocês vão se monetizar, mas vocês voltam para uma situação anterior. E eu, grande corporação, incorporei todos vocês num processo de fusão de aquisições, ganhei mais poder de mercado, agora eu sou cada vez mais fazendo parte do grande capital e detonei a estrutura de concorrência na economia. Eu falo, nenhum empresário gosta de concorrência, só no livro. Nenhum empresário gosta de concorrência. Todo mundo, se pudesse, seria monopolista. Claro. Então isso que está no livro da Elisa, que aí você já passou para o nosso lado, você não sabe ainda. Calma aí. O que está no livro da Elisa é justamente isso. Quem faz isso na China? É o Estado que faz isso. Ele vem como agente salvador, né? Não como um... Ele vem com a grande vantagem é que o sistema financeiro lá é estatal. É equilibrador de situações. Né? Não, ele o Estado... o sistema funcionando. O Estado é o seguinte, ele é o produtor. Porque a base material da economia chinesa, o núcleo dela, vamos dizer assim, não a base material toda, são basicamente o setor público da economia, Sim. que inclui esses 96 grandes conglomerados empresariais estatais. E ao lado disso, o sistema financeiro, que também é público, não é privado. Aí, mano, ou seja, vejo uma diferença. Então, existe o que ocorre na China, algo que se chama na literatura de repressão financeira, ou seja, é impossível a China
entrar numa estrutura de acumulação baseada na especulação. Não estou falando que não há especulação. Existe especulação imobiliária, de terra, existe isso na China, existem essas contradições na China, né? Mas o fato a superioridade da dinâmica chinesa se encontra no fato da sua estrutura produtiva, o seu núcleo, aquilo que decide, por exemplo, para onde vai os efeitos de encadeamento de cada dólar que se investe na economia, ou cada yuan, ou o que vai definir a natureza dos ciclos de acumulação periódico é o setor público da economia, não é uma decisão privada. Então, no caso da China, por exemplo, o setor privado, o que eu chamo de não público, até porque falar em propriedade privada na China é algo muito complicado, porque, não sei se já falei aqui outra vez, em outro momento, que quando nós falamos em propriedade privada dos meios de produção, nós estamos falando basicamente daquela estrutura que nasce após a Revolução Puritana, que em 1640, na Inglaterra, de lá deu 140 anos até a Revolução Industrial. Então, existe uma série de inovações institucionais, capitaneadas pelo Estado, que vão gerar, que vão desembocar na lei dos cercamentos, que é a base fundamental da Revolução Industrial, que é a tomada dos meios de produção dos camponeses e da terra pelo setor privado. E aqui nasce, nesse processo de 140 anos, uma tipologia de propriedade privada, né, que ela é sacralizada, inclusive, e ela é totalmente diferente da propriedade privada que emergiu na Ásia antigamente e atual, que é uma propriedade privada que é controlada, que é uma concessão do Estado. Então, na China, dado o fato da propriedade privada ser uma concessão do Estado e o setor privado da economia chinesa é dependente do crédito estatal e dos efeitos de cadeamento do setor público, é muito complicado falar em propriedade privada na China hoje. Eu prefiro chamar de setor não público da economia. Então, essa é a vantagem que a China tem. Isso evita crise de superprodução, evita uma série de contradições, e os americanos sabem disso. A Hillary Clinton, por exemplo, já comentei em outro momento, que ela um dia comentou o seguinte: olha, é impossível você concorrer com uma economia centralmente planificada como a chinesa, é impossível. A não ser que nós façamos o mesmo aqui nos Estados Unidos, que é estatizar os meios de produção. Então a vantagem chinesa é basicamente essa. Como é que a China negocia, eu falo assim, sem o sistema bancário lá? Quem que gere todo o fator financeiro ali? Vai tudo para onde? Como assim? Porque aqui a gente sabe que, tipo assim, toda negociação financeira, teoricamente, aqui passa por um banco. O salário de alguém, você passa por um banco. O lucro de alguém vai para dentro de um banco. Onde que vai todo o setor? Tem uma parte financeira no Estado lá que toma conta dos recursos? Não, existe. Dos ganhos, enfim. Não, existe o setor financeiro mediador, né? É o chamado sistema de intermediação financeira, que é o mercado de capitais, que é o sistema bancário. Ambos existem na China, né? Mas são estatais. São estatais. O que é fundamental saber é o seguinte: que uma economia capitalista e socialista são economias monetárias de produção. O que é uma economia monetária de produção? São economias baseadas no crédito. E quem entrega esse crédito para a sociedade são bancos. No socialismo é banco público, né? No capitalismo também pode ser banco público, mas essa é uma propriedade intrínseca ao socialismo. Mas no capitalismo, no geral, são bancos privados, né? Que faz com que esse papel, apesar da grande presença de bancos públicos no capitalismo. A Alemanha, por exemplo, tem 8 bancos regionais do distrito do BNDES, por exemplo, a Alemanha, né? Então, nós falamos aqui de capitalismo de livre mercado, mas isso nunca existiu, já falamos sobre isso em outros momentos, né? Sim. Mas na China é o setor público da economia. Agora, lá é o banco que tem, lá o banco chinês. Trazendo aqui para o Brasil, seria só a Caixa e o Banco do Brasil. Lá tem... BNDES. Não, o que acontece? Na China tem 144 instituições financeiras, tá? Nossa, é trem pra caramba, velho. 144 instituições financeiras, com princípio ativo, quer dizer, que não é com o mesmo tamanho, mas com o princípio ativo do BNDES, que é o quê? Que é o crédito orientado a longo prazo, que é aquele crédito que financia o quê? Infraestruturas, que tem um período de maturação maior do que no setor produtivo, de bens de mercadorias mesmo, né? Então a China tem 144 instituições que criam moeda e repassam para o setor produtivo do país, né? E essas instituições trabalham para estar apoiando o crescimento de cada uma, para progredir de etapa para etapa. De forma planificada. Hoje você está nesse ponto aqui, você tem direito a esse crédito aqui, mas a gente vai trabalhar você para que você passe para outro. Existe uma estratégia nacional, por exemplo, a Starlink, por exemplo, essa Starlink é o nome da empresa de internet? É o da internet. Não, inteligência artificial, essa aqui.
O ChatGPT, o OpenAI? Não, a chinesa, esqueci o nome dela. DeepSeek. A DeepSeek. A DeepSeek, ela foi uma das 2.000 startups que o Estado colocou 2 bilhões de dólares nessas 2.000 startups e a DeepSeek é uma delas. Né? E como surgem essas startups? A partir de uma orientação pública do Estado, né? Para que a China construa para que a China continue a desenvolver um ecossistema de inovação tecnológica que a permite superar o bloqueio que os americanos colocaram a partir de 2017. Então, é uma orientação do Estado, ou seja, mesmo o setor não público da economia ou privado, ele surge na China a partir do quê? E se desenvolve a partir das exigências estratégicas do Estado chinês. É uma necessidade, teve demanda e eles vão trabalhar sobre isso. Pode vir. É o Estado que vai dizer o que é e o que não é. Essa que é uma outra característica da China, né?